olharão para aquele que transpassaram. Isso. Plantearão por ele com quem planteia por um fio único e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, o pranto em Jerusalém será tão grande como o pranto de Haddad e Rimon no vale do Megiddo. Do Megiddo, é. A terra romperá, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, Olhe bem. e as suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e as mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e as suas mulheres à parte, a família dos Simeritas à parte, Toda a família à parte. e as suas mulheres à parte. Todas as outras famílias franquearão, cada família à parte e as suas mulheres à parte. Olhe bem, mas quem derramará o Espírito de suco e de graça? Vê o versículo 6 do capítulo 13 de Zacarias, que está bem pertinho. 6. Isso. Se alguém lhe perguntar que feridas são essas nas suas mãos, ele responderá: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Isso, aí entra a convenção dos judeus. Jesus aparecerá no Monte Sião, onde o terceiro templo será reconstruído. Isso é após a grande tribulação. E está a leva dos gentios, a chegada de Jesus para libertar Israel. Então, se o irmão ler o versículo 3, aí mesmo do capítulo 12, Jerusalém, ela está assinalada por ameaças de inimigos através de guerras. E muitas guerras. Só que nós que somos testemunhas de Cristo, sabemos que aquela nação pequena não será destruída por nenhuma ligação de muitas nações, por grande que seja. Versículo 3 do capítulo 12. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem erguê-la ficarão gravemente feridos, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Naquele dia, diz o Senhor, farei com que todos os cavalos fiquem espantados e os seus cavaleiros fiquem loucos. Manterei os meus olhos abertos sobre a casa de Judá e farei com que todos os cavalos dos povos fiquem cegos. Guerra. Amém. Veja bem. Naquele tempo, Você quer ganhar de Armagedon? Armagedon, e o preparo é agora. Sim. O nosso país está num perigo grave. Ali no Rio Eufrates. Porque o outro presidente fez uma aliança com Israel e esse agora quebrou. Então a gente vê também o desabor de uma maneira terrível. Mas a palavra está dizendo: Deus fará de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. E todos que se opor contra Jerusalém serão despedaçados. Agora, nós vemos na listagem bíblica sobre o arrebatamento. Vemos os flagelos que vão acontecer mais depois do arrebatamento, mas também vemos dois homens, mobilizando o mundo todo, os dois profetas, só dois. Veja como Deus trabalha de uma maneira toda especial. E haverá hoje, a qualquer meses de seca, já é alerta, sinal de alerta. 3 anos e meio sem chuva, porque a boca dos dois profetas profetizarão como Elias profetizou. Exatamente. Moisés determinou praga lá no Egito. E Elias, monte, ele disse: olha, não vai chover enquanto a minha palavra não for determinada novamente, quer dizer, da parte de Deus. E esses
castigos ainda vão vir. Está bem registrado no Apocalipse 11. Os irmãos analisam bem como uma boa informação para quem crê na palavra, ela se torna uma pessoa muito temente a Deus. Gera um grande temor a Deus, grande respeito, porque é avisado aos ímpios, os que rejeitam a palavra, por onde eles irão, por onde eles começarão. É terrível a situação. Agora, quando a igreja voltar, a igreja vai subir, não vai? Ou não? Vai encontrar com o Cristo dos ares. Porque os primeiros são os últimos serão os primeiros. Então essa profecia ela se cumpre, dita por Cristo. Não uma vez, mas várias vezes na Bíblia. Aí a igreja vai subir, a igreja dos estrangeiros. E talvez alguns judeus convertidos à graça. Depois por que nós estamos nessa alerta? Porque hoje, se você não aceitar a plenitude, é chamado de não escolhido. É apenas uma pessoa que usa o nome de Deus, mas não é usado por Deus. Agora, nós vemos hoje a plenitude dos gentios, essa que foi dito, fruto do Espírito, está presente na área estrangeira. Mas chegará um tempo que Deus dá uma brecada, parou. E quando esse tempo parar de se pregar o Evangelho e ser revestido da graça como os que recebem a palavra são, então a igreja... Só que quando a igreja subir, biblicamente, o Evangelho não foi pregado. Por que não foi? Porque o princípio do Evangelho não foi no ministério estrangeiro, foi no ministério judaico. Então, esta é a exceção, como Paulo diz em Romanos 11, 15, ele diz, olha, o endurecimento de Israel foi a riqueza do mundo. Em parte foi até Deus que permitiu para que a palavra avançasse ao ministério estrangeiro e enriquecesse. Hoje o Evangelho está sendo causa, para muitos, não todos, mas está sendo causa de uso e abuso. E muito abuso no Evangelho, sabia? Muito abuso, não é? A pessoa quando aceita Cristo não compreende a palavra e agora ele faz a campanha da libertação para os crentes. Isso é abuso. Em vez de ensinar que a pessoa está liberta, ele põe, não, tem mais um paralelo que você precisa usar para ser liberto. Isso é uso e é também abuso, porque a palavra ela se liberta. E é nessa libertação que a igreja vai subir. Vamos encerrando já nesse tempo, mas se o irmão quiser dar uma olhadinha aí em Romanos, capítulo 11, verso 25. Porque quando nós passamos a crer na palavra, para que serve a Cristo? Não é para crescer em justiça? Você vai crendo na Bíblia Sagrada, na inspiração do Espírito Santo e vai crescendo em justiça. E o justo viverá justamente. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice dizendo... Romanos 11, 25. Romanos. Veja bem. Como funciona é 25 e 26. É a nossa visão e o testemunho da igreja estrangeira de Cristo, ou ex-estrangeira de Cristo, que tem a mente aberta através do quê? Mas se não ler a palavra, tudo é Deus, ou tudo é bênção, quando tudo na verdade não é. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este ministério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, e assim todo o Israel será salvo, como está escrito. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Isso. Veja bem, qual é a aliança? Você
27 diz que de Sião virá o libertador. Agora, quando as irmãs estão compreendendo ou não? Quando acontecerá o arrebatamento da igreja? É quando Deus deixar de revelar a sua palavra pelo ministério dos estrangeiros. Os líderes, os membros do corpo de Cristo. A igreja, então, no momento exato, o que vai acontecer? A trombeta tocará pelo arcanjo. E os que já estão dentro da plenitude ouvirão. E aí os que ouvirem a sétima trombeta tocarem, os de corações limpos. Por isso que nós temos 12 horas do dia para fazer concerto com as nossas vidas. Não é um concerto com Deus como a pessoa aceita e fica, é uma campanha de concerto com Deus. Não, a palavra diz que o concerto com Deus é diário. Para não ter vínculo do dia para a noite. Então a mágoa, ela aparece, pode aparecer ou não, durante o dia outra falha, mas antes que o sol entre, precisamos sempre ministrar perdão e também pedir perdão. Para não colocar, porque a salvação, Deus nos tirou da ira e nos colocou num clima pacífico. Mas se deixarmos a mágoa tomar conta e volta a pessoa novamente debaixo da ira de Deus. Ele não retira a ira, só quando há perdão, que a ira de Deus fica isento de nós. Agora, ter logo a trombeta tocar, é para os que são de corações limpos. São 9 qualidades de pessoas mencionadas no capítulo 5 de Mateus, versículo 1 até o 9, que tem dignidade preparada por Deus de ouvir o toque da sétima. Ouviu o toque da sétima trombeta, encerrou a pregação do Evangelho pelo ministério dos estrangeiros. Daí para frente entra o milênio mais profundo e entra a pregação do Evangelho do fim pelo ministério judaico. Porque foi lá que Deus começou. Os irmãos podem ver quando o irmão Flávio leu de 12, 10 de Zacarias, Deus diz: derramarei do meu espírito sobre a casa de Davi, rei do sul, e os habitantes de Jerusalém, Samaria, rei do norte. E foi dividido no tempo depois da morte de Salomão, pelo ministério de Roboão, como sabemos. E essas duas nações estão Israel do norte, Israel do sul, e agora estão os estrangeiros. Agora Deus vai unir Israel do norte, Israel do sul e os estrangeiros em um só espírito, por uma só graça, através de uma só fé e através de um único sacrifício, que é Cristo. Os irmãos compreenderam? Como se nós não aprender a palavra, a gente pensa que está bem. Jesus disse: quando não aprende a palavra, o inimigo conquista a mente. É perigoso. E Deus continua nos abençoando, mas a gente lamenta porque os membros, eles aprenderam diferente. Ou não? Uma grande parte aprenderam diferente. Eles aprenderam pessoas com 2 ministérios, certo ou errado. Igual a palavra é ministrada para toda a igreja. Ela é para os bastidores, é todos. Mas quando entra no segundo ministério, que Deus está falando, é reduzir as pessoas. É contraditório, sabia disso? Você prega para todos, depois revela alguns. É contraditório. Analise o que é contraditório, totalmente contraditório a palavra. Por isso que muitos dizem: a maior revelação está na palavra. Mas existe a menor? Não existe, existe? A menor não. Jesus terminava o sermão e aí ele disse:
quem tem ouvidos, ouça. O Espírito diz às igrejas. Ou entendi, quem tem espírito, ouvidos, ouça o que eu disse neste sermão. E pronto. Sempre resumiu assim. Deus continua nos abençoando. Quem trouxe o pé pode apresentar a Deus com amor.